primeira videoaula do canal é sobre equações. Então, antes da gente começar a fazer cálculos, né, vamos entender o que é uma equação, tá? Então, quando a gente fala de equações, a gente está falando de igualdade, tá? Equacionar é igualar. Acontece que nenhuma equação nós vamos ter algumas características, tá? Então, em algumas situações, alguns problemas matemáticos, nós iremos precisar transformar uma situação em uma igualdade, tá? A gente também pode utilizar, né, a ideia de uma balança e equilíbrio para introduzir o conteúdo de equações, tá? Aqui a gente tem uma balança um pouquinho mais antiga, né? Geralmente mais vista aqui nos livros de histórias, livros mais antigos, né? E essa outra balança aqui, eu não sei vocês, mas eu já cheguei a ver, né, em feira, esse tipo de balança aqui, em que um lado a gente, por exemplo, bota as verduras ou frutas e do outro lado é colocado esse peso aqui, né, para manter a balança em equilíbrio, tá? Então, para ela ficar equilibrada, a gente sabe que o peso que tem aqui nesse prato tem que ser igual ao peso que está aqui nesse outro prato, porque senão ela fica desequilibrada, né? Um lado fica mais baixo do que o outro, né? Então a balança não vai estar equilibrada. E daí a gente não vai ter uma igualdade, tá? Então, para a gente iniciar esse conteúdo de equação, vamos utilizar a ideia de uma balança em equilíbrio. Bem, aqui eu peguei um exemplo de uma balança, né, em equilíbrio, e de um lado de um prato, em um prato, eu tenho aqui os pezinhos, tá? 5 pezinhos de 1 quilo, e do outro lado do prato eu tenho 2 pezinhos de 1 quilo e uma caixa, né? Essa caixa aqui, eu não sei o peso dela. Provavelmente você sabe, né? Porque ela é bem simples aqui. Você vai logo dizer, eu sei sim, é 3 quilos, porque você está equilibrada. E aqui de um lado tem 5 quilos e do outro lado tem dois pesos de 1 quilo. E para completar os 5 quilos, né? Para estar em equilíbrio, eu preciso de 3 quilos. Tá, esse é um exemplo, né? Bem simples, então dá pra gente deduzir. Mas nem todas as situações a gente vai conseguir deduzir de cara, né? Descobrir o valor, a massa, né? De algo tão simples assim. Então vamos começar a equacionar o que tem aqui, o que a gente vê aqui nessa imagem. Olha só, eu tenho 5 quilos de um lado do prato, então eu posso dizer que aqui esses 5 quilos é igual a esses 2 pezinhos aqui, cada um de 1 quilo, eu tenho então 2 quilos no total, né? Mais a massa dessa caixa que eu não sei. Nesse caso, como eu não sei a massa dessa caixa, né? Um valor desconhecido, eu vou representar por uma letra. Eu posso representar por qualquer letra do nosso alfabeto. Então, eu vou começar a usar aqui o X porque ele é muito utilizado no nosso dia a dia, tá? De equação. Então, olha só, essa imagem aqui eu consegui, essa situação aqui eu consegui equacionar, tá? 5 é igual a 2 mais x. E x é o peso, é a massa aqui da minha caixa, tá? É a massa desconhecida. Então, gente, olhando aqui para nossa equação que a gente montou, né? Que foi 5 igual a 2 mais x, aquela situação da balança em equilíbrio, a gente tem que analisar algumas coisas. Aqui eu tenho uma equação. O que acontece? A letra que representa um valor desconhecido, ela é chamada de incógnita, tá? Então, essa letra aí, ela é chamada de incógnita. Ela representa o valor desconhecido em determinada situação, tá? Aí, ela é chamada de incógnita da equação.
Outro ponto importante é o primeiro membro. O que é o primeiro membro? É a expressão escrita antes do sinal de igualdade. Então, aqui, a única coisa que eu tenho aqui antes do meu sinal de igualdade é o 5. O 5 é o meu primeiro membro, tá? O segundo membro, ele é a expressão escrita depois do sinal da igualdade. Olha só. 2 mais x é o meu segundo membro dessa equação, tá? Uma equação bem simples para a gente analisar, para a gente conseguir fazer aos poucos situações mais complexas, tá? Uma coisa que não pode faltar numa equação, já que a gente falou que equacionar é igualar, é justamente o sinal de igualdade, tá? Isso não pode faltar. O sinal de igualdade não pode faltar numa equação. Outra coisa também é a incógnita aqui. No caso, a incógnita que a gente tem é o x. Professora, a gente pode ter outras incógnitas numa equação? Sim, nós podemos ter outras incógnitas numa equação. Por exemplo, x mais 3y igual a 4 mais x mais 2x. Vou botar aqui 2x. Essa equação aqui, eu tenho duas incógnitas, tá? Eu tenho a incógnita x e a incógnita y, tá? Então, é uma equação com duas incógnitas. Esses dois exemplos aqui são de equações do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque se a gente for observar, como é que a gente descobre o grau de uma equação? A gente observa o expoente de uma da incógnita, tá? Então, no caso aqui, o expoente do x, professor, eu não consigo ver. Lembra que quando a gente não consegue ver o expoente de um número, né? No caso aqui, o x é um valor, mas é desconhecido. O expoente dele é 1. Por isso que é uma equação do primeiro grau. O outro exemplo, né? 2x mais y igual a 4, aqui um outro exemplo, né, com duas incógnitas. Nesse caso, o grau, a gente tem que observar aqui em relação a qual incógnita. Em relação à incógnita x, a gente tem uma equação do primeiro grau, porque também o expoente dele é 1. E também em relação à incógnita y, o expoente dele é 1, tá? Mas a gente vai começar falando sobre equações utilizando primeiramente apenas uma incógnita, tá? Lembrando que a gente pode representar o valor desconhecido por qualquer letra do alfabeto, tá? As letras mais utilizadas é o x e o y. Em muitas situações vocês também vão ver o t. Ok, vamos falar sobre a solução da equação, solução de uma equação que também é chamada de raiz da equação, tá? Outra forma aqui é a raiz da equação. Então, a solução da equação é a raiz da equação. O que é isso, professora? É justamente o valor da incógnita, né? O que a gente vai descobrir. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação 5 igual a 2 mais x, que é a massa aqui dessa caixa que eu não sei. Então, o valor da minha incógnita aqui, o valor de x, ela é a solução da equação ou raiz da equação, tá? Então, se vier numa questão perguntando, descubra a raiz da equação ou qual é a solução da equação, a questão quer que você descubra o valor de x, tá? Como é que a gente pode descobrir o valor de x da incógnita? Nesse caso aqui, vamos iniciar da seguinte forma. Essa balança, ela tem que estar em equilíbrio o tempo todo. Então, vejamos. Se eu tiro 1 quilo daqui, desse lado, um pezinho, né? Eu também vou ter que tirar um pezinho aqui desse lado, tá, pessoal?
O que eu quero fazer, a gente vai fazer o máximo possível, é isolar o X, ou seja, a caixa aqui. Então, o que a gente pode perceber? O que está me atrapalhando de descobrir o peso aqui, a massa dessa casa, dessa caixa? É esses dois pesos aqui. Se eu tirar os dois pesos daqui, ela vai desequilibrar. Então, eu tenho que tirar também 2 quilos daqui, ó, do outro lado, tá? Então, eu vou fazer isso daqui na minha equação. Eu vou tirar aqui, eu tenho que tirar 2 quilos, né? Então, eu vou botar aqui, ó, menos 2, tá? E desse outro lado também eu tenho que tirar, né? Pra ela ficar em equilíbrio. Menos 2. Vai ficar aqui, ó, 5 menos 2, 3. E aqui do outro lado, né? Se você fizer 2 menos 2, dá 0. Então, vai sobrar só o x. Eu descobri que o x é igual a 3. Ah, professora, isso daí dá pra fazer de cabeça. Ok, dá pra fazer de cabeça. Porém, nós precisamos entender que a gente precisa começar das situações mais simples, né? Para aí daqui a pouco a gente tá fazendo situações mais complexas, tá? Exemplos mais difíceis. Uma forma da gente fazer também isso, uma forma mais simples, é fazer o seguinte, ó. Tenho aqui essa equação, né? Que é a mesma. É sempre passar, para isolar, passar pro segundo, para outro membro, né? Sempre isolar o x, tá? A gente sempre vai isolar o x e a gente sempre vai passar os números, somente o termo numérico, com a operação oposta. Por exemplo, ou o sinal oposto. Aqui o 2, ele tá somando com o x, né? Ele tá positivo. Então, ele vem pra cá, ó, passa pro segundo membro, pro primeiro membro, negativo. Então, aqui fica o x isolado, tá? Sozinho. Então, ó, 5 menos 2, 3. Eu descobri que o x é igual a 3. Outra coisa que a gente também pode fazer é sempre organizar, ó. Deixar o que tem, nesse caso aqui, o segundo membro é que tem incógnita. Eu posso pegar o segundo membro e trocar, tá? Com o primeiro membro sem alterar nada. Ah, professora, como assim? O que que isso significa? Vamos ver aqui uma igualdade, ó. Imagina que eu tenho aqui 4 é igual a 3 mais 1. Se eu inverter aqui, ó, botar 3 mais 1 é igual a 4, não mudou nada. A minha afirmação ainda continua, né, verdadeira, tá? Então, foi isso o que eu fiz aqui. Eu só inverti. Por que eu inverti? Porque nesse caso aqui, é sempre interessante a gente tentar isolar a incógnita no primeiro membro, tá? No primeiro membro. Lembre que o primeiro membro faz a expressão que fica antes do sinal da igualdade, tá? Então, a gente vai ter uma certa organização, tá? Então, nesse caso aqui, fica 5. Olha só, o 2 está positivo aqui, passa negativo para o segundo membro. X é igual a 3, tá? É um exemplo bem simples, porém que faz necessário para a gente introduzir esse conteúdo aqui. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa aí seu like, né? Se você gostou, compartilha, estude várias vezes e vamos para os exercícios no próximo vídeo, tá certo? Então, até mais.